propõe a reprodução assistida também como método alternativo de procriação e vem autorizar a maternidade de substituição. Este outro projeto de lei português também propõe autorizar a maternidade de substituição. Mais um projeto de lei também autorizar a maternidade de substituição. E no Brasil o contrário, isto é interessantíssimo. Enquanto que em Portugal a lei veda a maternidade de substituição e os projetos de lei pretendem autorizar a maternidade de substituição, no Brasil a resolução possibilita a maternidade de substituição e a lei, em termos de direito projetado, pretende proibir a gestação de substituição. O que será que acontece, não é verdade? Nós vamos pensar nesta comparação, porque comparar o direito brasileiro com o direito português, eu acho que é exatamente isso, né? Por que esse movimento absolutamente ao contrário, né? E este projeto de lei, eu quero observar, embora seja de 2003, já passou por inúmeras comissões, tramita no Congresso Nacional, inclusive sendo desarquivado, né, quando da mudança dos legisladores, mas permanece a mesma sugestão, a mesma proposição. Não houve nenhuma proposta que em alguma comissão tivesse sido votada para modificar esta proposição. Bem, então isso é uma reflexão, né? Direito português em um caminho, direito brasileiro em outro. Só que estive aqui em janeiro do ano passado e acompanhei detalhadamente pela televisão essas votações dos projetos de lei portugueses. Pelo que eu conheço no Brasil a respeito de votações de projetos de lei, acho muito difícil os projetos de lei portugueses serem aprovados. A maioria é efetivamente contrária à aprovação. Eu acompanhei porque foram votados, né? Foram votados, foram rejeitados, alguns acordos para que eles voltassem para as comissões para serem reestudados e não simplesmente arquivados, né? Mas acho difícil, né? Bem, aqui, fecundação pós-morte é um tema que vai ser tratado pelo professor Cleiton Reis, né? Mas a lei portuguesa é mais restritiva, a lei brasileira é menos restritiva. Eu vou deixar para o professor Cleiton tratar deste tema que certamente fará com muita propriedade, né? Não vou avançar nisso, né? Fecundação após o fim da sociedade conjugal. Limites normativos. Entendimento do Conselho da Justiça Federal, porque não há na resolução propriamente uma limitação, e diz o enunciado 107 de 2002. A PMA-URA pode ser utilizada após o fim da sociedade conjugal, desde que haja expressa autorização e que esta não seja revogada até a implantação dos embriões. Acho o enunciado do Conselho da Justiça Federal muito acertado a respeito deste tema. É necessária autorização, claro, se feita após a extinção da sociedade conjugal, né? Limites normativos, quantidade de embriões e gravidez múltipla. Isto é um grande problema da procriação medicamente assistida. A gravidez múltipla e a eliminação dos embriões. Porque, é claro, se a gravidez é múltipla, por vezes até 3 embriões dificilmente vingam. Com 4 ou 5, têm que ser eliminados no ventre da mulher. E quero falar aqui sobre algo que tenho ouvido no nosso curso de responsabilidade civil na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, de uma estudiosa da reprodução assistida, professora Esther Voiler, que é psicóloga e doutora pela USP com teses nesse tema. E ela diz taxativamente que a eliminação dos embriões excedentários não é só uma questão de fé, não é só uma questão cristã, é uma questão biológica e de preservação dos outros embriões. Preservação no seguinte sentido: se eliminados os embriões excedentários, os que vingam guardam traumas desta eliminação para o resto da vida.
e ela tem casos clínicos estudados a respeito destas eliminações e do que acontece com aqueles que vingam e nascem. Há um caso, eu preciso contar porque é interessantíssimo.